Olá, seja muito bem-vindo a Café com a Mari. Hoje aqui com o Dr. Adriano Melo. Satisfação enorme estar aqui de volta com esse papo sempre maravilhoso, com esse momento, sem deixar de destacar o café. Exato. E recebendo hoje aqui Alexander Ponce. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é formado em redes de computadores e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. Possui mais de 18 anos de experiência na área de tecnologia, análise de dados, desenho de processos e gestão de projetos. Detém certificações de Official Trainer e Data Analyst pela Microsoft, além de certificação de Project Manager Professional pela Project Management Institute. Já atuou como gerente de projetos, gerente de operações comerciais e gerente de inovação da Unimed Fortaleza, onde liderou diversos projetos de transformação digital de grande porte. E atualmente, proprietário da Ponstec Consultoria e professor de pós-graduação na Unifor, dos cursos de Business Intelligence e Inteligência Comercial. Alex, seja muito bem-vindo ao Pelo convite. Café com a Mari. Bacana. Fala um pouquinho da tua trajetória. Você falou aqui 18 anos de experiência e, pelo que nós vemos, você já esteve à frente de grandes projetos. Bom, eu vou dar um passo para trás, contar um pouco da história da minha família, que eu acho que é um grande reflexo. Explica muito se a gente quer saber como é que é o presente e o futuro, a gente tem que olhar para o passado, Sim. né? Eu sou filho de imigrantes russos, desde do término da Primeira Guerra, estourou o movimento bolchevique, né, do comunismo na União Soviética. Minha família, nesse primeiro momento, fugiu para a China. Lá se estabeleceu uma grande colônia russa, né? Minha mãe nasceu lá, inclusive, minha tia. Cresceram lá e aí estourou a Segunda Guerra. Começou um grande movimento para tirar os estrangeiros da China. E aí meus familiares se espalharam pelo mundo e uma parte deles vieram para o Brasil. Lá em São Paulo, existe uma colônia russa, que tem igreja, que tem costumes, que tem tudo russo, inclusive. Eu cresci nessa colônia. Curiosamente, o primeiro idioma que eu aprendi a falar foi russo, dentro de casa, e depois é que foi aprender português na escola. E nessa colônia, a gente, da minha família, a gente teve uma experiência muito genuína russa, né? Desde idioma, religião, costumes, enfim. E uma curiosidade é que eu ia para o colégio levando na lancheira comidas típicas russas, né? Russas. Então, desde de bolinhos com sagu, sardinha e pão de batata. Então, os colegas comendo salgadinho e eu comendo esses bolinhos, e aquilo sempre era algo muito diferente. Então, Uhum. eu aprendi desde cedo a conviver, chaveando entre várias culturas, entendendo a ótica das outras pessoas sobre a minha ótica, tentando me encaixar em relação a esse contexto, sem perder as minhas raízes, vamos dizer assim, né? Então, eu contei essa história porque durante a minha vida profissional, inclusive, eu imigrei morei em outros países, né? Então, cheguei a morar mais de um ano em Portugal, depois morei um ano na África, depois voltei para São Paulo e aí depois de um tempo vim para o Ceará, né? Então, eu sou um paulista que mora efetivamente no Ceará há 14 anos. E com uma história de vários reinícios, né? Então, não deu certo dessa vez, vou reiniciar agora de uma outra forma, vou me adaptar, vou me adequar, e aí essa minha vinda para o Ceará agora, bom, ela é persistente, é o que tem mais tempo, né? Então, Uhum. 14 anos que eu estou parado no mesmo lugar, não parado, mas que eu estou baseado no mesmo lugar, então tive filhos e, enfim, hoje tenho uma vida realmente mais acostumado com a realidade cearense, me sinto muito mais cearense do que paulista. Ok. Contando um pouco dessa trajetória profissional, como você comentou, eu vim para o Ceará para trabalhar numa empresa que era parceira da Microsoft, a LearnLink, na época. Desenvolvi alguns projetos internos de estruturação de processos, depois comecei a gerenciar a área de tecnologia interna, fiz a parte de gestão de sistemas, apoio também a gestão e automação de controles em contratos, que eles tinham grandes contratos, então eu estava atuando nisso. Depois surgiu a oportunidade de atuar como gerente de projetos, e aí eu entrei na Unimed. Depois de 2 anos atuando como gerente de projetos, eles fizeram a proposta para me contratar como gerente de operações comerciais. E a partir daí, mais 2 ou 3 anos, assumi a área de inovação e fui até o final da gestão, até eu começar a empreender também. Isso é mais ou menos 2021. Bom, e aí, contei todo esse cenário. Uma das coisas que eu entendo
que são primordiais para você poder reiniciar e reiniciar certo, você poder, né, estar preparado para tudo, é você efetivamente ter um diferencial em conhecimento e puxar tendências. E aí, colocando dessa forma, aqui no Ceará, por exemplo, eu fui um dos primeiros professores de Power BI do estado, traduzi os primeiros cursos, coloquei o curso para rodar aqui no mercado, e agora também estou promovendo uma outra solução mais complexa da Microsoft, mais voltada para médias e grandes empresas de Data Analytics também. Nós somos uma das primeiras consultorias a fazer isso aqui, eu acredito até no Norte e Nordeste como um todo. Entendo que isso é um grande potencializador de negócios e permanência, sobrevivência no mercado, né? Você está sempre puxando algo que as pessoas têm um problema, não sabem como resolver e você apresenta da melhor forma, você é experiente, você é referência naquele assunto. Uma outra coisa que para mim tem sido um ponto de conexão e de entender como é que o mercado está, um termômetro, é a própria Unifor, né? Como eu sou professor de pós-graduação, eu tenho contato com média liderança, alta liderança de várias empresas e isso me dá também condições de entender se aquilo que a gente como consultoria está adequado ao mercado, quais são novas soluções de produtos e serviços que a gente pode oferecer. Então também é uma forma de além de eu me manter no mercado de uma forma mais abrangente, né, como consultoria também, os alunos me trazem vários insights e me ajudam de uma certa forma, formatar novas soluções dali para frente. Então, fazendo um resumo geral, né, eu fiz um pitch aqui sobre esse ponto que você abriu aí. Como foi essa mudança de chave? Você estava na Unimed e resolveu empreender. Você acha que essa sua resiliência de começar novas etapas na sua vida levou naturalmente para isso, para empreender no seu negócio? Eu sempre tive vontade de empreender, desde quando até antes de vir para o Ceará, mas quando eu vim para o Ceará, eu procurei o Sebrae, Uhum, até para poder ter um mapeamento do mercado, entender basicamente quais eram os serviços que tinham mais possibilidades para empreender. E aí foi curioso essa conversa com o analista do Sebrae, porque ele foi muito realista. Ele falou: Você conhece alguém aqui no Ceará? Não, né? Acabei de chegar tal. Você já empreendeu antes? Não, seria a minha primeira experiência. Ele falou: Então, olha, não abra sua empresa agora. Vai trabalhar no mercado, aprende como é que é a dinâmica do mercado cearense, cria a sua primeira conexão, né? A sua rede de conexão para que as pessoas saibam quem você é, para você ter reputação, e a partir daí você vai empreender. Então, eu guardei esse conselho, né, no peito uhum, e fiz exatamente isso. E ele tinha razão. Na verdade, o cearense ele fecha negócios muito pela confiança e uhum, também pela sua capacidade e sua competência. Mas ele precisa confiar primeiro em você, né? E mais importante, você precisa ser indicado, né? Então você precisa ter pelo menos duas ou três pessoas ali de confiança daquela outra pessoa para fechar negócio contigo. uhum, Isso é muito curioso, né? Parece uma coisa para o cearense muito normal, mas o cearense, por exemplo, ele vai atrás de um médico não pelo guia médico, ele vai atrás de um médico por uma indicação de alguém. uhum, Isso é um sinal de como essa questão da indicação e da confiança ela é muito importante aqui no Ceará. Então, sim, a partir desse momento que eu comecei a criar minha rede de conexão, comecei a entender como o mercado funcionava, comecei a dar aula, aí eu vi que já era um momento certo de eu começar a empreender. E tinham alguns fatores que estavam alinhados em relação a essa virada de chave. Então, eu estava num termo de gestão da Unimed, a gestão ia trocar a partir do próximo ano, isso foi mais ou menos no final de 2021 para 2022, eu já tinha começado a experimentar alguns modelos de consultoria, então, ver o que dava certo, tentar ter uma carteira de clientes, algum serviço recorrente, alguma coisa que fizesse sentido, mas um ponto principal atrasou essa minha virada, que foi a questão da pandemia. uhum. Eu comecei a dar o primeiro passo de empreendedorismo no começo de 2020, a pandemia chegou e mudou meus planos, eu tive que me readaptar em relação a serviços digitais, comecei a fazer eventos virtuais para grandes empresas, então, curioso, né? Eu cheguei a montar uma equipe de mais de 20 pessoas e a gente executou um evento virtual para a PUC do Rio Grande do Sul, passou até na Globo lá Legal. na época, mas via que não era um modelo sustentável, né? As pessoas não iam ficar muito tempo no virtual, eu queria híbrido, eu voltar para a experiência presencial, já estava começando a saturar, então a gente chaveou de novo para um outro modelo de consultoria, alguma coisa que fosse mais recorrente. Então, estar presente dentro dos clientes de forma contínua Uhum. e recorrente.
Então, a partir daí, a gente começou a testar outsourcing dentro da empresa, de profissionais, então, contratar profissionais adequados e alocar eles em empresas. Depois, um trabalho de consultoria, desde consultoria de TI, consultoria de Data Analytics, né, e BI, que era um conhecimento técnico que eu tinha. E algumas dessas coisas começaram a efetivamente dar certo. Então, essa de outsourcing deu muito certo. Essa de Data Analytics começou a dar certo e agora a gente está realmente surfando nessa onda. E por último, o próprio desenvolvimento de soluções personalizadas ou fábrica de software. Essa é uma linha mais recente que tem dado muito resultado também, né? Então, as empresas quase que recorrentemente elas têm necessidades muito específicas que não têm uma solução no mercado pronta. Então, a gente também abriu uma divisão de fábrica de software e hoje eu tenho basicamente essas três atuações, né? Data Analytics, fábrica de software e automação de processo numa linha mais de hiperautomação, mais de transformação digital mesmo, impactante nas organizações. Então, essas são as três frentes que a gente atua, e o outsourcing está premiando praticamente esses três processos. Uma coisa curiosa, né, que é o tema do nosso café aqui, do nosso bate-papo, é que um grande ponto de virada no ano passado na minha consultoria foi a própria utilização ou a implementação de IA nas organizações. E aí, quando a gente fala de software, quando a gente fala de data analytics, a IA está muito presente. Eu não vou me antecipar aqui em relação às perguntas que você quer Era a minha próxima pergunta, fazer, era. mas já para dizer que eu efetivamente hoje vivencio a IA no meu negócio e isso tem sido um diferencial competitivo muito grande para a gente em relação ao tipo de solução personalizada que a gente consegue entregar. E muita empresa quer fazer, mas não sabe como fazer. E a gente está já num passo à frente, a gente sabe como fazer, a gente já tem cases rodando utilizando o IA para produtividade, para aceleração de resultados, enfim. Então, tem algumas coisas aqui que a gente vai conversar daqui a pouco. É legal. A Eu minha tenho. curiosidade sobre o perfil do Alexander como um profissional da área tecnológica, que é bem diferente do que nós somos, né? Profissional da área do direito. Por quê? As faculdades hoje em dia, elas praticamente ensinam o direito como se ensinava há 50 anos Certo. atrás, né? Tem muita diferença, não. Hoje em dia, o profissional que tem mais tempo de mercado é aquele que começa a se envolver com outras habilidades. Diferentemente do profissional da área tecnológica, tem que estar todo o tempo muito ligado, muito ligado. Então, esse perfil, a análise do presente e do futuro tem que fazer parte de um executivo, principalmente da área tecnológica, né? Diferentemente da gente, por exemplo, até bem pouco tempo o nosso Código Civil era de 1916. Era ele com que a gente trabalhava, né? E assim seguia aquele ritmo. Hoje não, hoje o mercado realmente exige mais do profissional do direito, mais antenado com a realidade, mais tecnológico do que nunca. Perfeito. Mas nunca isso vai se comparar com o seu perfil de profissional da área de tecnologia. Você trabalha com um alto nível de tecnologia, mas com o olho já lá na frente, já pensando quais são as novas tecnologias que nós estamos vivendo, vai ser um ponto que a gente vai abordar de inteligência artificial, né? Então, um perfil bem diferente. Enquanto o profissional do direito é mais conservador, né? O profissional da área de tecnologia está sempre muito antecipando, como você já colocou, tendência. Então, esse é o seu dia a dia, Alexandre? Tem uma frase que eu gosto muito, Adriano, que é: se você pensar no mercado, não existem mais negócios tradicionais como existiam há 20, 30 anos atrás. Existem negócios digitais que prestam serviços tradicionais. Por que que eu digo isso? Porque hoje o nosso meio de trabalho ele é com a cara enfiada num dispositivo, É, né, o tempo inteiro. ou um computador, ou um celular, ou se você pegar hoje o seu tempo, né, o seu tempo acordado, você provavelmente passa de 80 a 90% do seu tempo com uma tela, Com a né? tela. Então, até aquela brincadeira do metaverso, né? A gente já vive o Sim, metaverso, de né? fato. Só não é com um óculos e É, um fone, mas você já é. está vivendo o metaverso porque a gente está com a nossa consciência praticamente toda no digital. E aí, sobre esse aspecto, né? É importante entender que se você hoje já, pegando um advogado, né? Se você já acessa processos de forma eletrônica, né? No site lá do tribunal, lá, se você já encaminha documentos, petições, defesa, etc., também tudo no digital. Se você efetivamente está no digital, você também já é um profissional de tabela digital, né? Uhum. Você também já tem pequenos aprendizados em relação a isso. Mas fazendo esse paralelo entre profissionais, né? As áreas hoje que não são de tecnologia,
mas que souberem melhor aplicar a tecnologia na sua área são aquelas que vão prosperar Perfeito. daqui para frente. Exato. Então, pensando num escritório de advocacia, o marketing digital, né, a possibilidade de você gerar relacionamento de forma digital, seja de forma autônoma, ou seja com sistemas adequados, seja você poder, por exemplo, ter algum tipo de auxílio, e aí o IA ou não, mas para você ser mais assertivo em relação ao tipo de sugestão que você dá ao cliente, né, em relação até os pareceres, né? Então, ok, Exato. essa é a palavra certa. Então, os pareceres que você dá para o seu cliente. Então, fato é, eu não enxergo mais dessa forma. Eu acho que essa necessidade de atualização, ok, para o profissional de tecnologia, ele seria o mais demandado, mas eu já enxergo isso também para as outras áreas, seja saúde, seja jurídico, seja qualquer outra frente, a necessidade de atualização ela está muito latente. Vou pegar esse cenário que você falou em relação ao estudo. Hoje, eu sou o dono da empresa, Uhum. enfim, sou o executivo, mas eu tiro uma média de 2 a 3 certificações por ano. Continuo estudando a tecnologia para saber qual a melhor forma de aplicar, para entender ela na sua raiz. Então, sim, existe uma necessidade latente e a tecnologia ela se torna obsoleta muito rápido. Hum. E aí esse vai ser um ponto que a gente É vai cruzar onde daqui a pouco entra. em relação à própria questão da IA, né? Uhum. O que vai desacelerar a IA, já dando um spoiler aqui sobre a próxima parte, é que as próprias legislações vão segurar a adoção de IA para que dê tempo para as pessoas se adequarem, né? É igual a história do frentista de posto hoje, né? Ele é obrigatório por uma questão de legislação, né? Uhum. Não precisaria ter. Em outros Não países não precisaria, não tem, né? tem, é. Exato. E a mesma forma a questão de você substituir um profissional por um agente de IA, Uhum. vão haver instrumentos regulatórios para evitar que isso aconteça de uma forma muito massiva. Mas acho que eu respondi a tua pergunta, né? Sim, perfeito. Dessa forma. Ok. Perfeitamente. Vamos entrar nesse ponto da A IA, IA? porque eu confesso que eu sou um entusiasta, mas eu ainda estou nos primeiros passos, tá? Mas eu leio muito sobre o assunto. Constec, como você falou, uma das linhas de atuação hoje é a inteligência artificial. Dentro das frentes que a gente atua, sim. Tanto a automação, automação, data analytics e fábrica de software. Nós Uhum. incorporamos a IA praticamente nas três frentes que a gente atua. Uma coisa que precisa ficar clara em relação à IA, né? Até para ela parar em pé, todo mecanismo, toda ferramenta ou toda tecnologia, ela precisa se justificar, né? Uhum. No final do dia, se ela não trouxer redução de custo, aumento de produtividade ou algum tipo de diferencial competitivo, ela não tem Uhum. motivo ou razão de existir. Uhum. Esse hype em relação à IA é porque a IA, efetivamente, ela tem esse potencial, né, principalmente de produtividade, né, e quando você coloca a IA sobre a ótica pessoal, né, como assistente, ela acelera a sua entrega. Uhum. Quando você coloca ela sobre uma ótica de processos na organização, sim, ela torna os processos muito mais velozes, assertivos, mas tem que saber implementar e tem que saber efetivamente buscar esse objetivo. Então, colocando sobre uma questão mais ampla, primeiro que esse assunto da IA não é um assunto novo. A gente teve talvez uma popularização da IA por conta da IA generativa, ChatGPT, esses serviços mais usuário final, né, que apareceram, seja o Claude, ChatGPT, Gemini, enfim. Mas ele é um assunto já bem antigo. A gente já trabalha na tecnologia, principalmente para dados com IA, há bastante tempo. Eu diria que desde a década de 60 esse assunto já está, 50, 60 já está, né, em discussão. Teve uma época que teve um inverno ali de IA, que o pessoal fala que foi o inverno da IA, ali na década de 80, esse assunto ficou bem parado. E depois, quando a gente começou a falar mais de dados e análise de dados, a IA voltou a ser utilizada com bastante força até a gente chegar na IA generativa, que é o momento que a gente está hoje. Uhum. Mas a IA, ela é aplicada no nosso dia a dia, sem que a gente perceba, há muito tempo já. Vou dar um exemplo. Quando você vai pedir um empréstimo no banco, o scoring sugerido pelo banco já é calculado por um algoritmo de IA. Uhum. Já existe uma inteligência artificial ali, já foi trabalhado um machine learning, já foi trabalhado uma projeção de números que eles não existem efetivamente. Ou seja, com base no seu histórico, dado o seu histórico, dado sua capacidade de pagamento, dado a sua movimentação, eles geram um scoring ali sugerido para você poder contratar esse empréstimo. Então, operações de risco geralmente tem a projeção financeira, tem a análise de comportamentos, sentimentos e falas também tem IA. Então, a gente já usava IA há um certo tempo. A diferença é que agora a IA ela passou a ser
mais popular porque a gente, além dessa parte de análise, ela passou a ser também criativa, né? Que ela pode Uhum. criar textos, ela pode interagir com você, entender contextos. Então, essa é uma disrupção recente, causada principalmente pelo ChatGPT, que a gente está vendo todo dia, praticamente saiu uma tecnologia nova, um anúncio novo sobre esse assunto. E isso é muito interessante. Tem uma coisa que precisa se frisar, é que a IA, né, da forma como a gente está vendo ela agora, principalmente generativa, ela é uma mudança da mesma forma que a internet foi lá atrás no seu lançamento, Uhum. né? Onde teve todo um hype, os negócios se transformaram, muito negócio novo surgiu naquela época e a gente está vendo a mesma coisa com a IA agora. A questão é que o tempo de mudança e transformação agora ele é muito mais curto. A gente teve um lançamento de uma IA, né, o ChatGPT 3.0, depois 3.5, depois 4, a velocidade, né, Das das atualizações? atualizações, da capacidade de processamento desses modelos, ela é absurdamente rápida e ela Uhum. praticamente é exponencial. E por que que isso é importante a gente entender? Porque as pessoas elas não conseguem se adaptar nessa velocidade. Uhum. Nós temos um cérebro muito primitivo. A gente ainda tem aquele mecanismo de sobrevivência, né, de sair da caverna para explorar o novo, e muitos desses parâmetros continuam setados no nosso cérebro. Então a gente não consegue perceber essa mudança na velocidade que ela está acontecendo. Uhum. Mas ela está acontecendo, negócios estão surgindo diariamente com a aplicação dessa tecnologia, e é bem provável que muito em breve a gente comece a observar os efeitos práticos de forma massiva no mercado como um todo, na dinâmica do mercado. Por que que eu estou dizendo isso? E aí eu vou só concluir minha fala dizendo que está por vir. Nós estamos já vendo e experimentando os primeiros agentes de IA autônomos para executar atividades. Ou seja, você, muito em breve, vai poder delegar para um agente de IA a execução não só da criação de um texto, mas ele vai poder, por exemplo, acessar um site da Receita, baixar uma informação, pegar essa informação, compilar ela, criar um documento, acessar uma outra informação. É como se você estivesse simplesmente treinando um analista júnior. Certo. E aí, essa vai ser a régua, né, da mudança ou da transformação em relação aos negócios. Imagina que hoje, se boa parte do nosso custo administrativo é folha, você poder não precisar contratar ou substituir pessoas por agentes de IA mais eficientes, mais rápidos, mais baratos, aí você começa a criar um impacto positivo barra desafiador barra negativo para o mercado, porque essas pessoas não vão estar preparadas para isso. Mas ok, vamos seguir com as perguntas, daqui a pouco eu É, falo então, sobre isso. eu estava lembrando aqui que eu li em algum lugar que dizia o seguinte, que a gente já convive há certo tempo com a inteligência artificial e Uhum, dava exemplos. Por exemplo, Maps e Waze seria uma espécie de inteligência artificial, que eu estou ali no meu dia a dia, coloco, ele vai traçando, perfeito. complicou, ele modifica, e eu vou interagindo com ele, colocando ali, tem buraco, tem polícia, tem fotossensor e tudo mais, já faz parte do meu dia a dia, e esse seria um exemplo de inteligência artificial, Perfeito. né? Mas essa inteligência artificial generativa, ela veio para ficar? Como é o momento? Se a gente fizer um paralelo com a era da robotização ali na década de 80, que os robôs foram para a linha de produção das fábricas, e isso causou um medo, isso causou uma preocupação que as pessoas seriam substituídas por robôs. A gente guarda essa mesma proporção hoje com a IA generativa, ou seja, a gente tem esse potencial de, no futuro, as pessoas serem substituídas por um agente de IA, como você falou? Na minha visão, sim, e muito mais rápido e muito mais processo muito mais acelerado do que a época dos robôs. Nos robôs, Uhum. você tinha que construir os robôs e colocar eles para rodar. Uhum. O agente de IA hoje você não precisa fazer isso, né? Ele não é físico. Então, a virada de um processo digital para um mecanismo de automação digital é muito mais rápido do que um processo físico, né? Uma fábrica da BYD hoje na China, ela é 100% robotizada, ela não tem um operário lá na linha de produção. Mas qual o tempo para você construir uma fábrica dessa, você colocar um robô, para você ajustar esse processo, né? Quando você coloca sobre a ótica de atividades administrativas, onde a gente está o tempo todo na frente de um computador, e vem um agente que pode simplesmente substituir essa atividade, isso vira muito mais rápido, né? Uhum. Porque está no digital já, né? Uhum. Então, na minha opinião, esse movimento ele vai ser muito mais brusco, muito mais rápido do que ele aconteceu em outras gerações. Uma coisa interessante é que, e aí vamos colocar alguns números e alguns pontos, algumas variáveis importantes em relação à própria questão da IA, né? Respondendo a tua pergunta, ela veio para ficar sim,
Já tem muita coisa, inclusive, sendo pensada com IA, e já tem muita coisa que a gente já não consegue fazer sem a própria IA. Vou dar um exemplo, pensando como indivíduo, né? Hoje você vai escrever alguma coisa nova, onde você vai? Você já vai no chat GPT, ou você vai numa outra ferramenta para você, é, nem que seja como uma segunda opinião, mas você não escreve nada do zero hoje, né? Quem está fazendo isso está perdendo tempo, porque você consegue ser muito mais rápido, assertivo. Eu estava conversando com a professora da Unifor, curiosamente a minha vizinha, a gente se encontra no elevador constantemente, e ela, igual eu, às vezes recebe uma missão, tipo, precisamos preparar um material novo para daqui uma semana. O tempo de preparo desse material, né, como era antes para agora, pô, a gente hoje monta uma aula completa em algumas horas, com apoio, né, de assistências. Antes a gente levava semanas, pesquisando livro, pesquisando fonte, biografia, catalogando. Hoje a gente consegue ser muito mais assertivo como professor e aprender e repassar o material por conta da própria IA generativa. Então, colocando sobre essa ótica da pessoa, do indivíduo, isso já faz parte do nosso dia a dia. Bom, quais são os próximos passos, né? E aí a questão do não só veio para ficar, mas a mudança. Hoje a gente entende que uma pessoa, nas suas atividades pessoais, ela é catalisada ou ela é potencializada pela assistência da IA. No futuro, essa pessoa, ela não precisa necessariamente estar ali. O próprio agente vai ser essa pessoa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, imagina que você, no seu escritório de advocacia, você está contratando advogados e você antes contratava um número X de estagiários, ou de analistas júniores, ou de advogados júniores. Pensa que você talvez no futuro não precise contratar estagiários ou advogados júniores para fazer atividades mais basais. Consultar um processo, revisar alguma coisa, te dar algum tipo de informação. Como a gente vai fazer isso? Então, esse é o primeiro ponto. Aí existem outras considerações. Bom, então, para o cara virar sênior, ele tem que passar pelas escadas e você não vai ter mais o júnior. Então, como é que esse pessoal vai virar sênior no futuro, né? Então, tem vários questionamentos sobre a própria dinâmica do que a IA vai gerar para a gente no futuro. Outra coisa, se você diminui ou não tem necessidade de fazer outro pensamento crítico ou se aprofundar muito nos assuntos que a IA vai fazer, então significa que nós vamos atrofiar como profissionais, né? É um outro questionamento em relação ao uso excessivo e massivo, né, da IA. Então tem muito questionamento novo surgindo, própria questão ética, né? Viés, então você treina ela de uma forma a utilizar materiais enviesados, ela passa a ser enviesada também. Então tem muita questão aqui envolvida. Fora o aspecto negativo, né? Golpes sendo aplicados com IA, já tem aí casos de golpes aplicados em empresas com IAs, com vídeos de pessoas que se passam por outros, né? E eu participei de um evento do Tribunal de Justiça do Ceará, em que eles estão com um trabalho bastante interessante de inteligência artificial, para poder desafogar o volume de processo que o tribunal tem. Mas eles estão mantendo ali a inteligência artificial para uma fase do processo que assim, toda sentença ela tem que conter um relatório, um resumão, né? E aí você pega um processo de 2.000, 3.000 páginas para um juiz, juntamente com sua equipe, fazer um resumo disso, é complicado. Então a inteligência artificial está caminhando para poder trazer isso daí, que ele já faz experimentalmente em 1 minuto, 2 minutos, já está o relatório todo feito. Produtividade. Petição inicial, contestação, pontos a definir, depois o juiz faz o julgamento do processo, né? Avançando nesse tema, a preocupação dos julgadores era que o juiz comece a utilizar a inteligência artificial, porque assim, ela é carregada com valores, ela é carregada com informações. E existiram alguns testes que a inteligência artificial carregou esses determinados valores, né? Então, julgou negativamente para uma determinada parte, porque ela continha determinados valores. Então, eu acho que esse é o grande virada de chave, ainda mais difícil de você ter a inteligência artificial aplicada sem ter isenta, sem ter o subjetivismo humano, né? Por quê? Porque ela foi alimentada daquele jeito, foi continuando daquele jeito. E se ela erra, a responsabilidade de quem? Exato. Do juiz? Você vai responsabilizar a IA, né? Então, de novo, a própria questão da responsabilização do ente ali
ela fica um pouco complicada, né? Fica, Talvez ela tenha que fica fazer e assim. alguém revisar, né, no primeiro Exato. momento, mas sim, você tem razão. Exatamente. Assim, formalmente o processo estava perfeito, o julgamento estava ok, mas você viu que ela carregou Um viés. um viés. Um Exatamente, um viés, viés. perfeito. É legal. É. Gente, nós vamos dar uma parada agora para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna. O papo tá muito legal Muito e a bom. gente volta para continuar o assunto. Seja bem-vindo de volta, Café com a Mari. E agora, nesse segundo bloco, nós trazemos uma novidade, que é a indicação de um livro. A gente tinha comentado isso lá no nosso primeiro, né, nosso primeiro podcast, que a gente traria algumas sugestões de livros. E nós estamos trazendo hoje Responsabilidade Extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem. É um best-seller que está em número 1 no New York Times. E muito interessante esse livro. Ele é escrito por dois SEALs americanos, né? E eles, depois que eles saíram do campo de batalha, porque eles literalmente eles serviram na guerra do Iraque, eles foram ser treinadores de equipes SEALs, né? Nessa questão de liderança. E depois eles abriram uma empresa de consultoria para levar para as empresas todas aquelas lições que eles aprenderam no campo de batalha. É muito interessante porque o livro ele traz esse paralelo o tempo todo. Ele cita o que eles viram quando eles estavam na operação militar, eles falam como aquilo se aplica no meio militar, na liderança militar, e como aquilo se aplica na liderança nas empresas. Então, eles vão o tempo inteiro, o livro inteiro, fazendo esse paralelo. É um livro que eu recomendo para todo empreendedor, para todo líder, para toda aquela pessoa que está no meio de negócios. Então, fica a dica aí para quem tiver interesse. O Alexander comentou há pouco sua origem russa, né? Isso. E, coincidentemente, eu tinha muita vontade de ler um autor russo, né? Conhecer, aprofundar. E tô lendo Dostoiévski, Legal. os Irmãos Karamazov. Tinha muita vontade de conhecer como é que é o ambiente e tudo mais, porque tem determinadas histórias mundiais de evolução que você não vê na escola, né? Por exemplo, você não vê muito sobre União Soviética, antiga União Soviética, você não vê sobre China, você vê ali a Europa, ou os Estados Unidos, e aqui é a história da sua nação. Diferentemente nos Estados Unidos só vem ele, né? Pelo menos a gente estica um pouco mais. Mas tem determinadas nações que você não conhece história. História do Japão, né? Que teve uma influência de Portugal. Então tem muita coisa, eu tinha muita vontade de conhecer através de uma obra não técnica, né? A gente dá uma parada para não sair da nossa obra técnica e explorar outros temas, como o caso. E eu estou gostando bastante. Principalmente pelo aspecto religioso, né? Eu não sabia que tinha aquela parte religiosa tão destacada no livro. Gostando bastante. É Eles legal. chamam, não chamam, não é o nome, né, da religião, a religião ortodoxa. Ortodoxa, E a né? palavra ortodoxa é aquele negócio muito pragmático. E realmente, eles têm rituais muito rígidos na igreja. Uhum. E eles, em algum momento da história, se separaram da religião católica porque não reconheceram Roma como A autoridade do Papa, autoridade, né? né? Então eles mantiveram um viés próprio. Uma curiosidade sobre o idioma russo. Além de ele ter mais letras, né, do que o alfabeto Que é o alfabeto latino normal, é. e o em inglês, ele é um idioma muito denso e muito complexo. A gente faz uma comparação, uma brincadeira em relação a, nos Estados Unidos, no inglês, você não fala saudade, né? Você fala que você sente falta. Uhum. Então, em português, você já tem um sentimento um pouco mais detalhado sobre a Uma falta palavra mais adequada, né? como saudade. No russo, você tem várias formas de dizer que você sente saudade. Ah, Então, as literaturas russas, elas são muito densas e elas têm uma riqueza de detalhes porque o idioma permite isso. sim. Então, e é um idioma complexo. Eu falo russo, ok, fluente, mas eu até hoje ainda erro algumas palavras por conta da complexidade de declinação de palavras ou palavras adequadas para usar em determinados momentos. Eu estive na Rússia antes da guerra, né, com a Ucrânia, em 2019, e as pessoas lá, eu falava, né, com as pessoas na rua e tal, e as pessoas achavam que eu era russo, mas do interior, Sim. porque eu falava com sotaque, né? E aí, às vezes, inclusive, surgiram algumas situações engraçadas, como, por exemplo, eu perguntar algo que estava no cardápio que eu não havia entendido, né? Uma palavra, um tipo de cozimento de batata específica. A mulher quase dá em mim, porque
como assim? Você está querendo, né, brincar comigo? E na verdade não. Depois que eu explicava que não era de lá, as pessoas achavam aquilo tão diferente, um estrangeiro falar bem russo, que eles faziam questão de sair lá da posição que eles estavam para vir, me explicar e contar todos os detalhes, Bacana. porque eles sabem a complexidade que é o idioma e quando outra pessoa aprende, né, para eles é um valor muito grande. Então realmente faz sentido isso que você falou, de Ainda bem que você não levou o cearense aí por seu sotaque russo. Esse é o russo, né? Não levou o sotaque cearense. Esse é o russo. essa é uma grande salada. É verdade, verdade. Boa, Adriano. Bom, mas voltando ao tema de IA, na semana passada saiu uma matéria interessante no LinkedIn, que foi o Boletim de Habilidades em Alta de 2025, tá? E ele fala que das 15 competências que mais crescem no Brasil, a IA está em primeiro lugar, Uhum. certo? Ele fala que o mercado de trabalho está mudando rapidamente, impulsionado por avanço tecnológico que transforma a forma como as empresas operam e os profissionais trabalham. E a inteligência artificial é o principal motor dessa mudança. Seu impacto é significativo. Segundo dados do LinkedIn, 70% das competências usadas na maioria das funções serão diferentes por causa da nova tecnologia até 2030. Alex, como é, na prática, no dia a dia, olhando para as empresas e para os profissionais, como é que a IA vai mudar, vai transformar a forma de fazer negócio e a forma dos profissionais aprenderem essas novas habilidades para trabalhar nessas empresas? Vamos pensar nas organizações talvez com duas frentes, né? Uma é o próprio profissional, a habilidade, você contrata um profissional com a sua respectiva habilidade, conhecimento, experiência, então a IA ela potencializa a produtividade individual, mas a empresa ela é formada por pessoas e processos, né? E aí quando você aplica a inteligência artificial nos processos, aí é que acontecem as verdadeiras transformações. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos simples aqui e vamos tornar essa conversa um pouco mais ampla. Imagina que você tem um call center, você tem uma frente de atendimento, e essa frente de atendimento tem um SLA, uma fila, um TMA lá de atendimento, e você pode aplicar a IA nesse processo, como um todo, né, em várias etapas, para você acelerar a velocidade de resposta, a padronização, talvez não a dependência extrema de pessoas, né, na resposta. Então, ao invés de você ter um chat lá estruturado, digite um, né, dois, três, aquelas URAs, né, em chat, você poder ter um diálogo com um agente de IA muito rico, né, onde a pessoa possa fazer perguntas, ele responde, ele faz as respostas certas, e você tem um grau de confiança e assertividade alto. Então, esse é um exemplo de um processo que pode ser transformado. Eu vou dar um paralelo sobre aquilo que a gente já faz hoje. Então, hoje nós aplicamos a inteligência artificial no processo de desenvolvimento de software. Uhum. Nós temos médias de aumento de produtividade, ou seja, uma atividade A que era executada em, sei lá, em 4 horas, depois que a gente aplicou a IA, ela é executada em menos de 2. Certo. Então, mais de 50% de ganho Uhum. de velocidade. Em outras atividades, uma atividade B, como todo o processo de teste automatizado e avaliação do software, a gente consegue ter um aumento de 80% no tempo. Uhum. Então, e aí imagine-se em escala, com vários profissionais caros que efetivamente tinham um prazo de entrega, quando você aumenta a produtividade, você reduz esse prazo de entrega, ou seja, você está pagando a mesma coisa, mas você está conseguindo entregar muito mais rápido, então você tem uma mudança nessa variável quando você utiliza IA. Ok, mas não só, né? O Adriano até citou o exemplo, pô, antes você tinha um processo de redação de um resumo manual, que agora é feito de uma forma muito mais rápida, né? E tem formas de tornar ele muito assertivo também, sem viés, né? Uhum. A IA. Então, quando você olha uma empresa e você olha sobre uma ótica de processos, aplicar IA nos processos tem uma curva de produtividade muito grande. Por isso que, respondendo também a sua pergunta anterior, não é um hype, não é algo passageiro, é algo permanente Uhum. e que está em constante evolução ao ponto de estar mudando esse mercado e essa forma de nós trabalhar constantemente. A gente teve uma experiência, aí, colocando de uma forma leiga, com o ChatGPT que já foi fantástica, mas isso dentro das empresas tem causado uma mudança muito mais profunda e muito mais efetiva em relação, principalmente à entrega, né? A entrega do serviço, a valor, qualidade, enfim. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele tinha uma equipe, né, uma equipe de 18 pessoas. Essa equipe, ela já trabalhava acima da capacidade e, além disso, ele tinha vários contratos com empresas terceiras para dar vazão
nas atividades ali da equipe. Hoje, com a mesma equipe de 18 pessoas, ele não tem mais a demanda acima, ele não tem mais os contratos com terceiros, ele não está contratando gente Uhum. adicional para a equipe, porque a própria equipe está dando conta do processo, porque a equipe está usando a inteligência artificial como core para resolver os problemas. Uhum. Isso porque a gente rodou só uma primeira onda. Se a gente ainda rodasse 2, 3 ondas nesse processo, e aí eu entendo que muito em breve a gente vai fazer isso, a gente tem possibilidade de aumentar mais ainda. Uhum. Tem um estudo do Gartner e do IDC, né, falando coisas interessantes sobre a IA e até algumas consequências, como você mencionou. Mas vamos falar principalmente em relação à aplicação, né? Automação de tarefas dentro da empresa, esse é um dos pontos mais altos, né? Principalmente de TI ou aquilo que tem digitação, criação de conteúdo, tudo isso, a IA generativa, ela aumenta e aumenta muito a produtividade. Ok. Onde mais? Experiência e relacionamento com o cliente, também é um ponto alto. E posteriormente, a própria questão de ela se comportar dentro de algumas funções como um agente autônomo mesmo. Isso ainda está como uma promessa, mas deve entrar em breve. Então, no primeiro momento, muito para assistência e para você poder fazer é, alguns ganhos de produtividade durante o processo. Uhum. Ok. O que o Gartner também prevê? E aí o Gartner efetivamente para 2030. As pessoas vão estar sobrecarregadas pelo excesso de material gerado pela IA, Interessante. porque hoje você tem, inclusive, uma capacidade de geração, né? Uhum. As agências, as empresas, elas estão limitadas à quantidade de pessoas, né? E à capacidade de geração de material dessas pessoas. Bom, Uhum. se você tira essa trava no futuro, né? Porque agora a IA ela pode produzir material 24/7, Uhum. você vai ter uma inundação de materiais e de estímulos que os profissionais vão ter que decidir e avaliar o que faz sentido, não faz sentido. Se aquilo é fake, não é fake. Então, Uhum. eles até dizem que existe uma possibilidade de que a gente vai ter que criar métodos de desintoxicar o ser humano do excesso de informações que vai ser gerado pela IA. Então, isso é um efeito colateral, né? Eu não acredito, num primeiro momento, pelo menos vários especialistas afirmam de que a AGI, né, que é aquela inteligência artificial generalizada ou geral, que consegue ser mais inteligente que o ser humano, ela exista num curto Uhum. espaço de tempo. Pode ser que no futuro sim, mas para já essa não é uma preocupação latente. A gente não tem ainda mecanismos para que isso aconteça, nem do ponto de vista físico, então desde processamento, energia, né, para que Uhum. isso, né, se desenvolva. E a gente ainda está também com uma adoção muito lenta. Se você pegar números Microsoft, Google, né, com o Gemini, Copilot, que são as soluções proprietárias, a adoção das pessoas não está sendo muito rápida nas Uhum. empresas. Num primeiro momento, pela absorção do conhecimento, né, e você chavear isso para suas equipes, mas no segundo momento é porque a própria inteligência artificial, ela tem uma curva de maturidade que ainda não foi atingida. Por exemplo, se você tem uma solução como essa Microsoft ou Gemini, o ideal seria que ela lesse toda a documentação interna e pudesse num contexto, você responder perguntas sobre essa documentação. Isso não acontece ainda de uma forma muito plena. Tem Uhum. algumas coisas ainda que estão limitadas. Então, existe uma curva de maturidade efetivamente da tecnologia, né, para uso geral dentro das empresas. Existem tecnologias novas sendo lançadas, e é pegar esses anúncios recentes, a gente viu de DeepSeek, Humanos e outras coisas vindo da China, que inclusive estão impactando muito o Ocidente por conta da possibilidade de você ter modelos de IA mais efetivos, mais baratos, que consomem menos recurso. Uhum. Então, tem muita coisa para acontecer, mas pegando todos esses ingredientes dessa sopa, o que é fato ela é uma solução de aumento de produtividade, a IA como um todo. Já está há um certo tempo né, na nossa utilização, a gente já tem, como você comentou, Waze e Maps. Ela está mudando muito rápido e vai continuar mudando muito rápido. E o profissional que não estiver acompanhando isso, ele corre o risco de daqui a um tempo ser surpreendido e ser efetivamente substituído ou por um profissional inicialmente, né, que tem esse conhecimento de utilização da IA e aplicação, e futuramente até por um agente de IA que vai poder executar as atividades que ele executa. Então, Uhum. eu vou entrar numa recomendação aqui, né, sobre a própria questão da IA. Independente do profissional, seja de tecnologia ou não seja de tecnologia, seja inclusive do jurídico, né, ou do Uhum. direito, esse profissional ele tem que estar antenado, ele tem que saber utilizar pelo menos para uso pessoal, para ele ser mais produtivo, ele tem que entender a lógica, as nuances, como você falou, do viés, do contexto, da produtividade, para que ele consiga entender como a tecnologia, pelo menos, se comporta para ele, né, e o que ele pode extrair disso. Tem que estar antenado sobre as novas, né, funcionalidades, ferramentas e etc., para que ele efetivamente não fique obsoleto. E detalhe, isso vai mudar muito rápido.
Eu diria que 2025 vai ser um ano de virada de chave, porque a gente tem os lançamentos do agentes autônomos. Uhum. O ChatGPT-5, que é a versão, inclusive, que vai ter possibilidade de interagir com outros mecanismos digitais, como ferramentas e aplicativos, etc., ele vai ser lançado esse ano. Então, a gente vai experimentar em 2025 ainda uma mudança muito forte em relação à IA. Então, essa é a recomendação. Não tire de vista, porque ela não só chegou, como ficou, como está melhorando, e ela vai dar saltos cada vez mais rápidos e mais efetivos, principalmente nas empresas onde você tem uma necessidade constante de redução de custo, de aumento de produtividade, né? A gente no Brasil tem um índice de produtividade muito ruim, né? Uhum, Muito é baixo, verdade. seja pela questão do conhecimento, seja pela questão da preparação do profissional, mas a IA ela tem condições de mudar isso, principalmente nos serviços que são digitais. Ah, mas na construção civil ela vai mudar? Talvez muito mais para a gestão e para a orientação e assertividade, mas o trabalho braçal ainda vai existir, né? Ou atividades que necessitem ajuda humana, né? De você, por exemplo, trabalhar com saúde, cuidados médicos, isso ainda continua sendo uma Era, atividade muito humana. essa ia ser minha próxima pergunta, a gente já caminhando para o fim, doutor Adriano. Eu quero lhe dar também a oportunidade de ainda perguntar, mas é, a gente pode dizer que a IA ela vai ter o mesmo impacto em todos os segmentos de mercado? Por exemplo, na prestação de serviço, principalmente quando você tem um trabalho muito ali de frente do computador, eu entendo claramente o que você colocou, tá certo? E entendo que é um caminho sem volta. Mas se eu olhar para a indústria, por exemplo, se eu olhar para a construção civil, como você falou, para a medicina, tem você acha que o impacto vai ser igual em todos os segmentos? Eu vou usar uma frase de efeito para isso, Uhum, mas eu acho que ela vai resumir bem o que a gente vai viver daqui para frente. Essas tecnologias, e a IA não é a única, mas enfim, é uma delas, as tecnologias elas vêm para lembrar o ser humano das habilidades que ele tem como humano uhum, e não como máquina. uhum. Então, se eu faço atividades repetitivas, se eu executo o tempo todo interações no computador, sem interagir com outras pessoas, é bem provável que essas atividades elas sejam substituídas ou automatizadas ou ganhem uma produtividade muito grande. Então, toda vez que você dentro de uma empresa ou dentro de um segmento, você tem interação humana, essa interação ela pode ser potencializada pelo uso da IA. E não porque a IA vai ajudar na interação, é porque ela vai livrar as pessoas da atividade repetitiva e aquela que não Certo. agrega valor. Então, Uhum. o que vai prevalecer daqui para frente, depois da adoção dessas tecnologias, é a própria interação humana. É o senso criativo, é a conexão, é o relacionamento. Nós somos seres sociais, nós Uhum. precisamos promover isso. Em algum Sim, momento a gente esqueceu disso, né? sim. Os nossos filhos sentam numa mesa e ficam num celular. É. Então, à medida que essas coisas elas vão sendo adotadas, a gente precisa efetivamente se voltar para aquilo que nos torna humanos novamente. Uhum. E aí que efetivamente vem a agregação de valor das nossas habilidades. Então, resumindo, além da questão do conhecimento, saber como aplicar tal, a gente precisa pensar o nosso negócio do tipo assim, o que efetivamente essas pessoas vão fazer daqui para frente? Elas são necessárias para quê? No final, resumindo, é para a interação humana, é para reunir essas pessoas, é para engajar essas pessoas, é para promover cultura, é para efetivamente criar uma conexão eh, positiva e duradoura com os clientes. É aí que a gente vai entrar. Tem alguns segmentos que vão ser mais impactados e menos impactados. Por exemplo, da área da saúde, a gente vai ter um impacto médio-baixo. Por quê? Porque a interação humana é o grande valor, Sim, né? Você não quer sim, ser atendido por um robô, você quer ser atendido por um médico, sim. né? Outra, nossa população está envelhecendo, então quem que vai cuidar desses idosos? Um Uhum. robô? Não, é um cuidador, é um ser humano, Sim. né? Então, Uhum. questão também de saúde mental, né? A necessidade de psicólogos, psiquiatras, você continua precisando Da pessoa. da pessoa, da Sim. interação humana, né? Você está Uhum. falando de sentimentos, está falando de uma parte que ela é humana. Então, tem segmentos que vão ser mais impactados do que outros. Mas, ao mesmo tempo, e aí a boa notícia é que toda vez que você tem um fluxo de automação muito forte num caminho, começam a surgir outros em paralelo. Quando a fábrica começou a automatizar com robôs, surgiram uma série de outras profissões e empresas no sentido de, ok, agora vão construir robôs, Uhum. vou treinar os robôs, Uhum. vou criar essas fábricas, vou prestar serviço de logística para distribuir o que a fábrica está gerando, que é o caso da Amazon, né? Quase Uhum. metade dos profissionais autônomos dos Estados Unidos trabalham com transporte, né? Uhum. Seja Uber ou transporte de mercadorias de Amazon e outros e-commerces. Então, existe uma reorganização no mercado, né? E Uhum. é natural isso acontecer. Qual é o problema?
é que essa reorganização, ela numa parte, ela é braçal, ok, com atividades humanas, mas numa outra parte, ela é de ganho de conhecimento para aplicação desses novos métodos, dessas novas formas de trabalhar. Então, quem efetivamente está parado no tempo, esse provavelmente vai ser o profissional mais prejudicado, porque Mas isso sempre foi assim, né? As novas exato, tecnologias foram surgindo e, por exemplo, quem usava máquina de escrever, quando viu o computador, se enganchou. Muita gente perfeito. deixou o mercado, né? Eu me lembro que eu tive um professor na faculdade que ele levava um papelzinho para dar ministrar a aula dele, né? E anos depois eu soube que ele se aposentou quando surgiram os projetores, né? Ele não se atualizou, né? Então, eu acho que é isso que você está dizendo. A gente tem que estar nessa constante Perfeito. atualização. O único ponto é que agora a curva ela é mais alta, né, e muito Uhum. mais E mais rápida. rápida. Isso. E aí essas duas variáveis, e aí entra no último ponto que eu comentei, né, fiz até o spoiler no anterior, é, que é a questão regulatória, né, o papel dos governos em relação a isso. Uhum. A tecnologia hoje, ela se apresenta de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Então, as empresas vão adotar, vão demitir as pessoas, né? Como é que isso vai ser? Bom, eu acredito que essa mudança ela só não vai ser mais rápida por uma questão regulatória, Uhum. né? Ou seja, os governos vão proteger empregos, vão entrar numa linha também questão ética, questão legal, e aí isso vai atrasar talvez A a implementação. implementação, porque Uhum. a tecnologia ela vai estar disponível, ela vai poder fazer, e aí eu acho que o governo vai atuar muito nessa questão, principalmente um governo como o nosso, que é um governo muito ele entra muito, né, na rotina das empresas, Sim, ele regula muita coisa, então sim. em países como o nosso, é muito provável que isso não seja uma virada muito abrupta. Uhum. Mas pensando em mercados mais abertos, eu vejo um movimento muito rápido. Daqui aos próximos anos, essas coisas vão mudar muito rápido, a gente vai estar acompanhando isso, e vai gerar um impacto inicial para as pessoas, né, de desemprego, de reposicionamento, de se reinventar, e cada vez mais rápido, né, e cada vez mais, cada onda mais curta. Doutor Adriano, é, perto de finalizar o nosso bate-papo, para explorar a inteligência artificial, teria muita coisa, Sim. muitas curiosidades, mas eu gostaria de perguntar quais são os desafios que você entende para a Ponstec. É mercado, carga tributária, mão de obra, licença? Quais são os desafios? E você, como empresário, como executivo, identifica mais fortemente na sua empresa que pode lhe impactar mais ou menos para o seu crescimento? É curioso, eu vou falar de uma forma que não soe de uma forma ruim, né? Mas na área de tecnologia, demanda sempre tem, né? Então, você bate numa porta, vai falar de IA, vai falar de análise de dados, vai falar qualquer dessas frentes de tecnologia, que pelo menos as que a gente atua, sempre tem demanda, sempre tem Uhum, cliente precisando, é uma coisa muito viva, né? E quem está sempre se atualizando também está sempre trazendo novidade, então, né, a uhum, tecnologia é o motor hoje de praticamente qualquer empresa. O nosso maior desafio hoje, curiosamente, são pessoas. sim, Não só do ponto de vista de conhecer a tecnologia, mas saber implementá-la. uhum, Então, a própria geração hoje, a nova geração, ela tem um ciclo muito curto, ela quer se tornar sênior muito curto, e uhum, ela não passou pelo período de experiência, que não é só técnico, não é só aprendizado de ferramenta, mas é uhum. também como lidar com o Comportamental, cliente, comportamental. comportamental. Perfeito. Como coletar essa informação. Algumas coisas, elas precisam levar o tempo que elas levam, né? Então, por Uhum. exemplo, Tem uma maturidade, né? A maturidade não é assim. exato, Precisa de você um. não consegue estudar a maturidade, né? Eu vou dar um exemplo. Tem ciclos naturais que eles precisam ser respeitados, como, por exemplo, uma mãe, ela vai gerar uma criança em 9 meses. Não adianta você colocar 9 mães para gerar em um mês, né? Uhum, Da mesma forma, essa questão do aprendizado em relação aos profissionais, né? O hard e o soft skills aí. Então, pessoas hoje é o maior desafio. A gente tem muita tecnologia nova, muito desafio novo, muitos profissionais novos e efetivamente uma dificuldade de você encontrar bons profissionais que consigam absorver e aplicar isso no mercado. Então, uhum, a área de tecnologia sempre teve escassez de mão de obra e agora ela está cada vez mais crônica, né? Cada ano que passa aumenta os números de déficit de vagas. E aí, fala assim, tem profissional no mercado? Tem, mas ele não consegue chegar no nível da exigência da vaga. uhum. Por quê? Porque às vezes ele tem só um conhecimento numa tecnologia específica, num ponto específico, e não consegue ter o requisito mínimo para você prestar
esse serviço. Então, esse é um ponto. O outro ponto, como consultoria, que é o segundo desafio, é, as empresas e os segmentos também estão mudando. Como vocês comentaram, há 10 anos a área do direito ela vai mudar totalmente, eu concordo com isso. E isso está acontecendo em todos os segmentos, né? A medicina também está mudando muito rápido, as outras verticais que a gente atua também mudam. Então, a maior dificuldade hoje é que a gente não pode só dominar a tecnologia, a gente tem que dominar a tecnologia e saber como aplicá-la na vertical segmento do cliente. Então, tem que entender do cliente também. Uhum. Então, isso é um desafio também como consultoria, porque se você não estiver atualizado em relação ao dia a dia do segmento, ou super especializado naquele segmento, você não consegue ser muito relevante ou efetivo. Então, eu diria que essas são em ordem, né, de relevância, a questão da contratação dessas pessoas e, né, manutenção né, e manter essas pessoas engajadas. E o segundo ponto é também a gente conseguir entregar um serviço que ele seja relevante para o segmento onde a gente está atuando. A gente atua em vários segmentos. Talvez em algum momento a gente tenha que focar em alguns para a gente conseguir ser melhor e mais efetivo neles, né? Não dá para talvez ser muito generalista. Mas eu acho que esses são os dois pontos principais futuros em relação Então, desafio. aos desafios da tecnologia. Legal, legal. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso Café com a Mari hoje com Alexander Ponce, da Ponce Tech, um papo bem bacana e bem esclarecedor sobre inteligência artificial e os desafios que existem no mercado para as empresas e os profissionais. Alex, muito obrigado pela sua presença É um aqui hoje prazer. conosco. Muito Doutor Adriano, obrigado. muito feliz de ter participado de mais esse momento. Prazer ter conversado, prazer ter conhecido um pouco mais de você, da sua empresa, das suas experiências, das suas perspectivas. E vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos.